Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo vai falar sobre o caminho euleriano. Os integrantes do grupo são eu, João Marcos, o Bruno Schneider e o Marlon Ribeiro. Primeiro a gente vai contar a história aí do problema do caminho de Euler. Euler vivia na cidade de Königsberg, na antiga Prússia. E bom, lá eles estavam com um problema popular, né? Todos queriam saber como é que se dava, se não dava, que era de passar por cada uma das pontes que tinham, que eram 7 pontes, ligando as 3 ilhas, né, da cidade de Königsberg, que ela tem uma ilha no meio. E bom, o problema era esse. Você tinha que atravessar cada ponte, começando do ponto e voltando para esse mesmo ponto, né? Aí, qual que era o problema? As pessoas ficavam pensando, dá para passar, não dá para passar, dá para passar, não dá para passar. Aí Euler, como um homem muito inteligente, ele desenvolveu uma forma bem simples, né, de saber, que era fazer aí realmente, eu acho que ele foi um dos primeiros grafos, né, ele fez, se não o primeiro grafo da história, que ele transformou em pontos e arestas, né, esse desenho, né, da cidade, essas pontes e ilhas. Cada ilha é um ponto, cada ponte uma aresta. Aí ele percebeu, né, que não daria para passar, né, infelizmente não daria para passar. Por quê? Porque a condição de existência do caminho de Euler não possibilita isso, porque infelizmente não dava 7, não tinha como. Porque só existe um caminho de Euler em um gráfico conexo, obviamente conexo, porque você tem que sair do ponto e voltar no mesmo, então tem que estar conectado. Se não existirem nós ímpares, ou só 2 nós ímpares. E se não existir nó ímpar, ele pode começar em qualquer nó, porque aí vai dar. Bom, se tiver 2 nós ímpares, ele tem que começar num nó e terminar no outro. Então, não daria, porque realmente 7, né? Não tem como 7 pontes fazerem exatamente isso. Bom, aí temos a figura, né, de Königsberg, uma figura mais ilustrativa, com o gráfico de Euler ali do lado, né, o gráfico que Euler propôs para resolver esse problema. Como podemos ver, não dá, porque todos têm 3, né? Ligando, tem 3 arestas ligando cada ponto. Então assim não teria como o Euler sair, sei lá, do ponto B ali, ó, sair do ponto B, passar em todas e, né, parar em algum lugar. Porque ainda assim ele teria que repetir alguma ponte, ele não conseguiria, né, passar por todas elas sem repetir nenhuma. Ainda ficaria faltando uma ponte aí para ele conseguir passar, ou então ele teria que repetir uma para conseguir passar essa ponte. Bom, Königsberg hoje em dia. Königsberg hoje em dia, ela foi muito afetada pelas guerras que tiveram, principalmente a segunda. E bom, infelizmente explodiram quase todas as pontes. Na realidade, o que você vê, essa rua zona do lado ali, na realidade é uma via expressa, não é uma ponte, ela não passa ali pela ilha da catedral, ela passa por cima. Só sobraram aquelas 2 pontes ali, a Honeymund e aquele que passa sobre o rio Pregolha. E bom, infelizmente, ou felizmente, né, dá agora para resolver o problema de Euler, mas ficou bem simples, né? Eu acho que realmente não é nenhuma dúvida que se você passar, você vai conseguir, né? Você vai passar tipo, da Catedral de Königsberg, vai passar pela Honeymund, depois sobre o rio Pregolha, e você passou para o outro lado. Infelizmente ou felizmente, resolveram aí da forma mais bruta possível. Agora que descobrimos o que é o caminho de Euler, como ele surgiu e suas condições de existência, iremos falar agora sobre suas aplicações práticas. Eu trouxe aqui 3 aplicações práticas, sendo elas coleta de lixo, mapeamento do Google e o exemplo do carteiro. O que esses 3 exemplos têm em comum é que nos 3 exemplos as arestas são as ruas, enquanto os vértices são as transições entre as ruas. No primeiro exemplo, que é a coleta de lixo, eu trouxe um slide. Nesse slide tem a seguinte questão: deseja-se recolher o lixo de todas as ruas de um bairro, evitando passar pelas mesmas ruas sempre que possível. Como pode ver no grafo, que é supostamente um bairro fictício, podemos ver que os graus de cada um dos vértices é 3, 3, e os restos são todos graus pares. Assim, cumprindo as condições de existência do caminho de Euler. E a questão, como eu acabei de dizer,
ela pede que, sempre que possível, o caminhão passar pela rua apenas uma vez, ou seja, passar pela aresta uma única vez. E é o que acontece realmente na realidade. O caminhão de lixo, ele passa pela rua uma única vez. Você nunca vai ver o caminhão de lixo passando pela mesma rua mais de uma vez, a não ser que seja realmente necessária. Nesse exemplo, como ele cumpre as condições de existência do caminho de Euler, ele consegue passar por todas as ruas, recolhendo todos os lixos uma única vez. No segundo exemplo que eu trouxe, que é o Google Street View, o carro do Google, onde esse carro do Google ele passa pelas ruas com uma câmera 360, gravando todo o arredor. Assim, sendo visualizado no Google, né, pela ferramenta do Google, e você pode ter uma visão 360 dessa rua ou até mesmo de um estabelecimento. E como ele funciona? Ele passa pelas ruas, gravando com uma câmera 360, como eu acabei de dizer, e depois envia a localização dele com as gravações para o Google. Então, para a gente ajudar esse carro do Google, como vou mostrar aqui no outro slide, seria ideal que esse carro passasse por cada rua uma única vez. E isso só seria possível se existisse um caminho de Euler nesse bairro. Temos aqui um grafo, que também é um grafo que foi inspirado no meu bairro, aqui, bairro de Fátima. Existe uma rota que é realmente parecida com essa, só que as ruas não são exatamente assim. Também é outro grafo fictício, de um bairro fictício, e esse bairro cumpre também, as ruas desse bairro, né, cumprem também as condições de existência do caminho de Euler. Então, o carro do Google conseguiria passar por todas as ruas desse bairro uma única vez, sem repetir nenhuma rua mais de uma vez. E para finalizar, temos o exemplo do carteiro, que segue a mesma ideia do Google Street View e da coleta de lixo. Desde que aquele bairro tenha um caminho de Euler, existe um caminho de Euler na rota daquele bairro, né, nas ruas, o carteiro consegue entregar todas as cartas no bairro sem precisar passar pela rua mais de uma vez. Bom, de acordo com o que foi falado anteriormente, nós podemos construir um algoritmo em Python para determinar se o grafo é ou não é um grafo euleriano. Então, o nosso grupo construiu essa função em Python, chamada caminho de Euler, e ela recebe como parâmetro a matriz, que é a matriz de adjacência do grafo em questão. Essa função inicialmente vai declarar a quantidade de nós ímpares como zero, e para cada linha da matriz que a gente vai passar para ela, cada linha representa um nó desse grafo. Se o nó for de grau ímpar, o contador é adicionado em mais um. Se não for, ele não faz nada. Ao final desse laço, se a quantidade de nós ímpares for maior do que 2, o programa vai imprimir que não existe um caminho de Euler. Se a quantidade de nós ímpares for menor que 2, ela printa que existe um caminho de Euler. Tomando como exemplo esse gráfico aqui, perceba que ele tem 4 nós de graus ímpares, o 1, o 2, o 4 e o 5 tem grau 3, e o nó 3 tem grau 4. Então não é possível fazer um caminho de Euler nesse grafo. Vamos passar como exemplo a matriz de adjacência desse grafo para o nosso programa, e quando executarmos o nosso programa, ele mostra que não existe um caminho de Euler. Aqui como exemplo temos 3 grafos para a gente determinar se tem um caminho euleriano ou não, com base nessas regras que a gente acabou de aprender. Então, esse primeiro grafo da esquerda, perceba que ele tem todos os nós de grau par. Então, a gente pode fazer um caminho de Euler independente de qual nó a gente começar. Então, ele sim possui um caminho. Esse grafo da direita aqui de cima é diferente. Ele tem 2 nós de graus ímpares, que são o 1 e o 3. Mas, como são só esses esses nós de grau ímpar, também é possível criar um caminho de Euler. Só que nesse caso, o caminho vai ter que necessariamente começar no 1 e terminar no 3, ou começar no 3 e terminar no 1. De outra maneira, não vai ter como. E por fim, esse grafo aqui de baixo, ele possui 4 nós de grau ímpar, o 4, o 3 e o 1 e o 2
tem grau 3 e o 5 tem grau 4. Então não é possível criar um caminho de Euler nele. E é isso.